Exatamente. Ô Alex, só para a gente deixar muito bem claro, né, para quem está aqui nos acompanhando, se a pessoa realmente ainda não entender, qual que é a diferença exatamente de uma recessão técnica, né, com uma, por exemplo, uma recessão econômica, uma preocupação aí maior em relação à economia. Igual você falou, você pontuou muito bem, tem gerado emprego, tem mostrado, né, por um lado, que está gerando ali o consumo, porém, veio aí o segundo trimestre com um PIB negativo. O que seria aí exatamente, né, o significado dessa recessão técnica? Recessão técnica é basicamente 2 trimestres consecutivos de queda. Então, o primeiro trimestre veio 1,6% de queda no PIB americano, primeiro tri, o segundo tri agora 0,9%, o mercado esperava uma alta de 0,3%. Recessão econômica, Paula, é uma recessão estrutural, tá? Ou seja, um desemprego, né, em massa, né, um baixo crescimento econômico de forma geral, ou seja, né, a estrutura econômica dos Estados Unidos indo, como a gente viu lá em 2008, realmente, né, a economia americana ela caiu muito forte, e não foi só algumas regiões, foi todos os Estados Unidos, né? Isso afetou não só os bancos, diversas empresas, então, ou seja, é um movimento em cascata. Isso que o Jerome Powell está defendendo. Ele diz, olha, não é a economia americana inteira que está sofrendo, diversas regiões dos Estados Unidos estão sendo favorecidas, né? Inclusive a gente tem visto aumento de emprego, né? Aumento de renda, algo que a gente não tem visto em algumas regiões ao longo do mundo. Os Estados Unidos também está conseguindo aumentar a renda também dos americanos. Então, ou seja, a economia americana continua de forma geral, ou seja, quando a gente para de olhar, né, uma região específica e olha o todo, a economia americana ainda está muito forte. E essa aceleração, Paula, eu vou dizer um ponto interessante. Tá? Ou seja, se a economia americana continuasse crescendo, né, ou seja, vamos supor que se fosse ao contrário, ao invés de cair 0,9, subisse meio, ou seja, acima do esperado. O que o mercado ia entender, Paula? Que, consequentemente, o Powell ele tinha que ser mais agressivo ainda para conter a inflação. Né? Por quê? A economia americana está crescendo acima da expectativa, o poder do consumo das famílias está muito forte e, consequentemente, isso pode refletir um tom mais hawkish ainda por parte do Fed. Então, de forma geral, olhando para o impacto inflacionário, né, ou seja, que o Jerome Powell está muito concentrado nesse sentido de controlar os preços, ele disse muito bem ontem. Né? Ele disse, olha, tem 2 pontos aqui. Primeiro, Estados Unidos, né, como eu falei, não está em recessão geral, ou seja, a gente vê ali que a economia está muito bem. E segundo, né, a riqueza das famílias, né, a gente fala muito de um portfólio médio americano que é 60-40, 60 em ações, 40 em renda fixa. E o portfólio médio do americano ele perdeu, né, capital, ou seja, a gente sabe que as ações dos Estados Unidos, né, principalmente medido pelo S&P, deterioraram. Né, então, ou seja, a renda das famílias também caíram, né, e quando eu digo em relação ao patrimônio, né, ou seja, a gente sabe que o emprego, de forma geral, a renda aumentou, mas o patrimônio caiu. Então, isso ajuda também a diminuir um pouco, né, o poder de compra, isso também ajuda na inflação de forma geral. Ele acredita que a inflação também tenha chegado no pico, tá, Paulo? Então, ou seja, essa combinação de fatores, já com uma queda da economia, de uma forma geral, ali no headline da notícia, é ruim, né, para as ações. Mas para a inflação isso ajuda, Paula, né? Ou seja, porque a economia americana cresce menos do que esperado e isso ajuda também no impacto inflacionário. Ô Alex, então poderia o mercado reagir pior ainda se realmente viesse um indicador positivo? Entendi corretamente, porque aí o Fed sendo mais hawkish aumentaria juros e isso impactaria até pior as bolsas, impactaria pior negativamente as bolsas. Então poderia ser uma pressão maior para o mercado se realmente viesse diferente esse PIB? Paula, tem 2 visões aqui, tá? A primeira é uma visão de curtíssimo prazo. Talvez o mercado entenderia, olha, a economia americana está voando, está crescendo muito forte e as ações subam no curtíssimo prazo. Mas depois estão jogando o problema para frente. Tá. Depois o Fed vai ter que resolver esse problema, como aconteceu lá atrás, né? O Fed ele ficou jogando o problema para frente, problema para frente, problema para frente, e agora ele vai ter que resolver e está resolvendo. Subindo 0,75, subindo 0,75 de novo e vai continuar subindo juros por lá. Então, ou seja, como o Lagarde fez na Europa muito mal e o Jerome Powell percebeu e começou a correr atrás, né? Ou seja, eu acho que se fosse realmente esse tom mais positivo, talvez no curtíssimo prazo as ações poderiam subir? Talvez sim, Paula, mas eu tenho certeza que isso poderia ser pauta mais para frente dos economistas, eles vão começar a revisar esses números, principalmente no âmbito da inflação, que é a principal preocupação agora nos Estados Unidos, né?